Olá, estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus e darmos continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Gálatas. No nosso último estudo, nós estudamos ali até o verso 20 do capítulo 4, né? Então fomos do versículo 8 de Gálatas, capítulo 4, até o versículo 20. Hoje nós encerraremos esse capítulo. Então, vamos estudá-lo aqui, o capítulo 4 de Gálatas, do versículo 21 até o versículo 31. Então, diz assim a palavra de Deus. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Aparentemente, um texto difícil, né, e complexo aqui, porque Paulo vem trazer a mente dos Gálatas a história, né, de Sara e Agar, né? Um pouco difícil aqui, né? Por que ele traz essa história à tona, essa história verídica, verdadeira? Por que ele traz à tona nesse ponto, né, do livro? E que nós sabemos que não só nesse ponto, mas no livro todo, né, de Gálatas, Paulo está defendendo a salvação e a aceitação por parte de Deus simplesmente pela fé, né? Tudo baseado naquela promessa que foi feita a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo, né? E nós já estudamos isso, nós somos feitos participantes dessa promessa, né? E recebemos a herança por meio de Cristo, que estava incluído na promessa de Deus. Nós vimos que essa promessa foi feita muito antes da vinda da lei, né? A lei veio somente depois. Então, já estudamos aqui que a lei não tem a capacidade e nem tem o objetivo de salvar, tá? O cumprimento da lei não traz salvação, de modo nenhum. Nós já estudamos que a lei, na verdade, mostra o pecado e mostra a transgressão, é por isso que ela foi dada, mas a salvação, ela sempre foi e sempre estará baseada na promessa. Muito bem, aqui Paulo, e só um detalhe, nós não podemos perder aqui o foco, né, que eu sempre coloco, daqueles falsos mestres que tinham se infiltrado na igreja, trazendo ensinos judaizantes, ensinamentos em que os cristãos, os novos convertidos aqui, gálatas, que eram gentios, eles deveriam se tornar como judeus e praticar a lei,
para serem aceitos por Deus, que não bastava somente a fé em Cristo, mas que algo deveria ser feito por parte deles para que Deus os aceitasse. E nisso estava incluído a circuncisão e a prática de toda a lei, né? A observância da lei no seu ponto mais completo. Isso deveria ser feito por parte deles, e que se isso não fosse feito, eles estariam perdidos, né? E Paulo ele vem na contramão, dizendo que se você voltar à antiga lei para cumpri-la para ser aceito por Deus, você se coloca na condição de escravo, e você permanece como escravo e não livre, né? E nós já estudamos aqui, Cristo nos faz participantes dessa promessa de Deus que foi feita para Abraão e para o seu descendente que é Cristo. Ele nos inclui na família de Deus. Então, dessa forma, ele nos liberta da escravidão e do jugo da lei, né? Aqui, Paulo vem muito inteligentemente, de maneira muito incendiária, né? Ele vem trazer essa história, né? Por quê? Porque os falsos mestres, eles se baseavam em quem para ensinar aqui os Gálatas? Em Abraão, né? Porque eles eram judeus, então eram filhos de Abraão, e eles entendiam que eram filhos de Abraão, os judeus, de acordo com aquela promessa que foi feita lá para Abraão, que ele teria um filho, né? Então eles entendiam que eles estavam na posição de descendentes de Isaac, que era o filho da promessa. Então eles deveriam fazer com que os Gálatas aqui cumprissem a lei como eles, né? Então eles tinham Abraão como pai. É por isso que Paulo vem trazer isso à tona, né? A história de Sara e de Agar, né? Vejamos. No versículo 21, ele já diz assim, olha, eu digo a vocês, né? Digam-me vocês, né? Ele olha nos olhos dos Gálatas ali, os que querem estar sob a lei. Então eu estou falando com vocês, vocês que querem estar sob a lei, sob o jugo da lei, né? Esse ensinamento está sendo colocado aí e vocês estão indo por esse caminho. Então eu digam-me vocês, né, que querem estar sob a lei, né? Se vocês querem dessa forma, digam-me vocês. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Então, a lei que vocês querem estar sob o jugo, né? Será que vocês não ouvem o que essa própria lei diz? Aí ele vai dizer, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Vocês lembram da história, né? Foi prometido um filho a Abraão e que a descendência dele seria grande como as estrelas do céu, e que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Foi feita uma promessa. Mas acontece que Abraão ele era casado com Sara, né? E ela era estéril, ela não podia ter filhos, né? Então veja, Deus faz uma promessa de que ele teria um filho, e esse filho estava baseado numa promessa, Deus havia prometido, então ele deveria cumprir de alguma forma, né? Porque Deus havia prometido. E ele era casado com Sara, e ela era estéril, não podia ter filhos. E Abraão já estava velho, né? E Sara também já estava velha ali. E próximo de 90 anos de idade, isso, talvez mais ou menos 86 anos de idade, Abraão ali, ele não tem filhos ainda. E a própria Sara, né, sua mulher, sua verdadeira esposa, ela diz assim, olha, eu não posso ter filhos, eu sou estéril, Deus prometeu, então o que você deve fazer? Você procure Agar, que era uma serva ali de Sara, ajudante dela, era uma concubina de Abraão, procure ela e tenha um filho com ela. E esse será o filho, né? Nós
Nós vamos fazer com que esse filho seja o filho prometido por Deus. E aí Abraão vai e deita-se com Agar e ela concebe um filho, né? E esse filho nasce, o nome dele é Ismael. Ismael. Todos estão acostumados com essa história. Detalhe é que depois de 14 anos do nascimento de Ismael já com 14 anos de idade, e Abraão já com 100 anos de idade, Deus cumpre a sua promessa e Sara engravida de Abraão e nasce Isaque. Olha só, todos estão familiarizados com essa história. Por que Paulo traz essa história aqui? Olha que interessante. Paulo vem tratando da questão da aceitação e da salvação por meio da fé versus por meio das obras. E as obras, elas têm a sua raiz, né? A obra, ela tem a sua raiz na própria carne, né? Você faz a obra. Olha que interessante. Quando Abraão diz assim para os Gálatas: vocês que querem estar sob a lei, digam-me vocês, vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Versículo 23. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Olha só. Paulo ele usa a história de Sara e de Agar para mostrar os dois meios, como se fosse possível, de salvação e de aceitação. Abraão, ele, como Deus não havia ainda cumprido sua promessa, ele quis dar um jeito de alcançar isso pelos próprios meios. Ele quis, por meio da sua carne, por meio da sua obra, cumprir aquilo que Deus tinha prometido. Olha isso. Deus promete que ele teria um filho e Abraão quer fazer algo para ter esse filho. Ele não quer, de certa forma, depender de Deus para isso. Ele quer gerar o filho por meio de um esforço dele. E Paulo está dizendo, trazendo essa história, que você buscar a salvação e a aceitação por parte de Deus por meio das obras corresponde a Abraão ter tentado cumprir aquela promessa de Deus, ele ajudar Deus se deitando com a escrava e não com a sua esposa verdadeira. E aí ele diz, o filho da escrava nasceu segundo a carne. Foi uma obra da carne de Abraão. Deus honrou isso? Não. Não, porque não foi pela promessa, foi pela obra. Foi pela obra. E nós já vimos no capítulo 3 que Deus fez uma promessa a Abraão em que Abraão não participou disso. Deus simplesmente assinou aquela promessa, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, você terá um filho, e a minha promessa é feita a você e ao seu descendente final, que seria Cristo. Deus assinou essa promessa e ele faria isso se cumprir. E Abraão quer dar um jeitinho, ele quer fazer uma obra da carne, obra, de certa forma, da lei. Aí, aqui Paulo quer juntar essas duas coisas, falar que quem está debaixo da lei, sob o jugo da lei, está agindo como Abraão agiu naquele momento para com Agar, tendo filho com ela. E Deus honrou e fez desse filho, então, já que ele fez, eu vou fazer desse filho o filho da promessa. Não. Ele acaba cumprindo a promessa que ele havia feito e ele tem o filho com Sara, né? Ele tem o filho com Sara depois de 14 anos. Que é interessante aqui. Veja, Deus fez uma promessa para com Abraão e ele cumpre essa promessa
com a sua própria esposa, que era estéril e não podia gerar filhos. Aqui vocês começam a entender o porquê que ele traz essa história à tona, né? Primeiro porque os falsos mestres tinham Abraão como pai. E agora ele quer dizer, bom, já que eles são e estão ensinando vocês dessa forma, vocês não ouvem o que a lei diz, que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e um da livre? Então os filhos da escrava são escravos e os filhos da livre são livres, porque são filhos mediante a promessa. Deus não honra aquele feito de Abraão só porque ele foi e por seu esforço fez se deitou com Agar e teve o filho. Ele não honra isso, porque a promessa dele ainda se mantinha de pé. Abraão teria um filho com a sua própria esposa. Como isso acontece? Então, depois de 14 anos que Ismael nasce, a Sara, ela então engravida de Abraão e ele tem o filho Isaque. Aí ele vai dizer, no versículo 24, essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, versículo 25, ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Versículo 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe. Até aqui. Olha que interessante. Ele vai associar, ele vai dizer que essa história, ele está usando essa história para ensinar os Gálatas aqui. Não que, de certa forma, essa história não aconteceu de maneira verdadeira e é só uma alegoria. Não, ele não está dizendo isso. É que ele está usando aquela história para um ensinamento agora. Olha que interessante, ele usa um ensino do Antigo Testamento para ensinar a respeito de 2 alianças. Uma, a aliança da carne, da salvação por meio das obras, e outra é a aliança baseada na promessa. Então, o filho Ismael é o filho da carne, é o filho do cumprimento da lei que Abraão tentou, e Isaque é o filho da promessa, que não dependeu de Abraão e nem de Sara, porque Sara era estéril. Olha que interessante, Abraão era velho e Sara era estéril. Não dependeu de nenhum dos dois, né? Isso é interessante. Só um detalhe, tudo aquilo que vem por meio da promessa de Deus acontece independente de nós, acontece apesar de nós. Então, você que prega o evangelho, você que evangeliza, às vezes você olha para a sua vida e fala, nossa, mas eu não tenho uma vida exemplar para poder falar dessa lei. Irmão, Deus faz a obra apesar de você. Essa é a maravilha do evangelho. Deus faz Sara engravidar apesar dela ser estéril e velha. Deus faz a obra apesar de Abraão ter agido errado e ter tido um filho com Agar, um filho da carne. Deus faz a obra apesar de nós. Ele faz a obra na sua vida apesar de você, do seu pecado. Apesar de você ser pecador, Ele te salva. Então, tudo que vem por meio da promessa vem externo, é uma coisa que vem de fora de nós, não de dentro. Você não produz isso, né? Abraão tentou produzir, não deu certo. Tem que vir de fora. Então é uma coisa espiritual, é uma coisa sobrenatural, não é natural. É uma coisa sobrenatural. Sara ter engravidado foi sobrenatural. Cristo ter nascido de uma mulher virgem foi sobrenatural. Nada acontece em natura. Nada acontece na carne. Tudo acontece de forma externa a nós, porque tudo que Deus faz está baseado
na sua promessa. Não está baseado num cumprimento de regras e o próprio cumprimento da lei por nossa parte. Só um detalhe, tá? Mais um detalhe. Paulo aqui, quando ele está falando da lei, né? Nós já vamos ver isso aqui. Quando ele está falando da lei, das obras, ele não está falando da observância da lei, simplesmente, mas ele está falando daqueles que tentam se fazer aceitáveis a Deus por meio do cumprimento da lei. É isso que ele está dizendo, é isso que ele está condenando. Ele não está condenando a observância da lei, ele está condenando o modo de você pensar que você tem que cumprir a lei para ser aceito por Deus. É isso que ele está condenando e associando isso a Agar, tá? Então ele diz, essas coisas são alegóricas, porque essas duas mulheres são duas alianças. A aliança que você faz na carne, né? Eu fiz uma aliança com Deus, que nós já até falamos um pouco no último estudo, mas tudo aquilo que você estabelece como meta, né? Para você cumprir, e que Deus, a partir disso, então, parece que na sua cabeça Ele vai te aceitar mais, né? Deus vai me aceitar mais se eu ler a Bíblia 1 hora por dia. Deus vai me aceitar mais se eu fizer toda semana uma doação aos pobres. Não. Você está criando isso, está fazendo alianças com Deus na carne, tá? Para Ele te aceitar. Isso é um erro, é um erro de entendimento teológico, é um erro de você não entender que você já foi aceito por Deus quando creu em Jesus, quando creu na obra de Cristo e na substituição dele e na justificação que acontece simplesmente por meio da fé e por meio da graça através da sua fé, né? Você tem fé e Deus, isso permite a comunicação da graça de Deus e a sua justificação. Então, porque essas mulheres são duas alianças? Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa é Agar. O que aconteceu no Monte Sinai? Deus deu o que lá? A sua lei para Moisés, no Monte Sinai. Olha que interessante. Ele está dizendo que a aliança que é feita por meio da lei, ela gera filhos para a escravidão. Se você tenta cumprir a lei para ser aceito por Deus, se você tenta cumprir as regras que estão na lei para ser aceito por Deus, você foi gerado escravo e você é escravo. Um detalhe, tem um livro de Lutero muito bom. Eu gosto muito de ler coisas sobre Lutero, tirando de lado alguns erros que ele cometeu. Ninguém é perfeito, né? Mas ele tem um livro dele que o título é Nascido Escravo. E é isso que todos são. Todos, independentes, judeus nascidos dentro do judaísmo, gentios nascidos fora, que ainda não creram em Cristo, ateus, qualquer um que não tem o novo nascimento, todos são nascidos escravos. Por quê? Todos vão ter como meta o cumprimento de algo para alcançar a vida. Pode pegar qualquer religião, e mesmo os ateus, eles têm uma conduta de vida. Você não vê um ateu fazendo barbaridade, né? Você pode até ver. Mas assim, o ateu, ele tenta se comportar bem, né? Porque ele acha que ele tem que agir bem. Então, essa é a meta dele. A lei também nos orienta a sermos disciplinados para o bem. O que nós já tratamos até um pouco disso antes, né? Que todos são escravos, nascidos escravos, né? E todos tentam agir conforme os rudimentos do mundo. Aqui que nós começamos a entender também isso, né? Quando Paulo trata dos rudimentos do mundo, são as coisas mais simples do mundo, as coisas mais simplórias, né? Em que alguém pode parar e pensar, bom, eu tenho que fazer o bem, não o mal.
eu tenho que... Essas coisas simples, né? Eu quero a vida, não quero a morte. Então essas coisas são simples e todas as pessoas vão buscar agir em conformidade com algum manual de regras para alcançar isso, o bem, a vida, né? A felicidade. Essas são as coisas rudimentares. Só que aí as pessoas vão procurar fazer isso por meio da carne. Então vão procurar no dinheiro, vão procurar no trabalho, vão procurar nos estudos, vão procurar no relacionamento com as pessoas, a busca pela vida, né? A busca pela aceitação do Ser Supremo, né? E nós entendemos, então, que todos que estão agindo assim estão escravizados conforme os rudimentos do mundo. E aí, quando ele vai falar de Sara, né? Quando ele vai falar de Agar, ele diz que Agar representa ele se refere ao Monte Sinai, onde foram dadas as duas placas com os mandamentos. Então, a lei que veio de Deus para que fosse cumprida, né? Aquele que permanece debaixo dessa lei para ser aceito e salvo por Deus foi gerado em escravidão. Então, por isso que Agar gera para a escravidão. Essa é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Os judeus, atualmente, na época de Paulo, e nós também entendemos que na nossa época também, os judeus que ainda não se converteram, que vivem em Jerusalém ou fora dali, independentemente disso, esses judeus, eles estão debaixo da lei para serem aceitos por Deus. Eles ainda são escravos dessa lei, ainda estão como escravos de Deus, e o Senhor deles é a lei. Então, por isso que ele diz que Agar é a Jerusalém atual, a terrena, a que está aqui na terra, que não só ela, mas os seus filhos também são escravos. Aí ele diz no versículo 26, mas a Jerusalém lá de cima, a celestial, o céu, tá? A Jerusalém lá de cima, a espiritual, essa é livre e ela é a nossa mãe. Se a Jerusalém atual terrena seria Agar, qual é a de cima? Sara, que é a mulher livre, a mulher realmente a esposa de Abraão. Aí ele diz no versículo 27, porque está escrito, aqui ele vai citar um texto que está em Isaías, tá? Um texto de Isaías 54:1. Ele diz, alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Interessante que aqui ele vai... Só um minutinho. Voltando aqui. Então, eu havia lido aqui para vocês o versículo 27, né, que ele está citando Isaías, capítulo 54, versículo 1. Ele diz, porque está escrito, alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Interessante que aqui Paulo ele vem citar um outro texto do Antigo Testamento, né, de Isaías, que faz referência a essas duas mulheres, né, a Sara e Agar, para dar um pouco mais de ênfase no que ele está dizendo. E é interessante que nós temos que entender o contexto que foi escrito aqui, esse texto. E o contexto que foi escrito esse texto de Isaías 54 é a época em que os hebreus, né, o povo judeu, estava sofrendo como escravo na Babilônia, né? E pareciam que eles não teriam mais liberdade, né? Parecia que teriam que ficar naquela situação para sempre, não tinha salvação. É aí que Isaías vem no meio disso tudo dizer
sobre o texto antigo lá, né, de Sara e Agar, dizendo: alegre-se, ó estéril, ou seja, há uma esperança. Por quê? No meio desse sofrimento todo que vocês estão, há esperança, porque lá atrás, da mesma forma, como quando não havia esperança para Sara, ela engravidou de Abraão. Então, ele traz isso à memória na época, e Paulo traz isso à memória agora, né? Alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, né? Falando de Sara. Exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido, falando da outra mulher, que seria Agar, que foi abandonada, né? Em que a própria Escritura diz para que isso fosse feito. Versículo 28. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque, e não filhos da carne, segundo Agar, né? Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne, né, Ismael, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece agora. Então ele está dizendo que, da mesma forma que lá atrás nós lemos que Ismael riu e zombava de Isaac, né? Em toda a história, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, quando nasceu, ele foi perseguido pelos seus inimigos, pelos filhos, pelos fariseus, pelos religiosos da época, pelas pessoas que se incomodavam em ele quebrar os tabus ali e comer com pecadores, né, estar no meio deles. Ele foi perseguido por isso, né? E assim também acontece agora. Então ele está dizendo: olha, vocês, de certa forma, vocês que são filhos da promessa, da livre, né? Vocês estão sendo perseguidos. Esses falsos mestres estão aqui atrás de vocês, estão de certa forma perseguindo vocês, né? Para que vocês voltem para trás, se façam escravos novamente, né? Isso acontece, sempre aconteceu. O povo de Deus vai sempre sofrer perseguição pelos filhos da escrava, pelos filhos não da livre, né? Pelos filhos não da promessa, né? E que às vezes se julgam filhos também. Eles sempre sofrerão perseguição. Aí o versículo 30. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Ele está dizendo que essa forma de alcançar a aceitação de Deus e a salvação, isso tem que ser mandado embora. Isso não pode fazer parte da nossa vida. Assim como a Escritura diz que Abraão fez, né, com Sara, mandou embora Sara e seu filho, né, que era o filho segundo a carne. Da mesma forma, esse modo de vida, né, de aceitação por parte de Deus, e também a forma de você buscar a salvação por meio das obras, isso tem que ser extirpado da nossa vida, da sua vida. Você não deve agir dessa forma. Porque o filho da mulher escrava jamais será herdeiro junto com o filho da mulher livre, que é o filho da promessa, que é o filho que nasce por meio da graça, não pelo cumprimento da lei. Porque o cumprimento da lei está no Monte Sinai e é representado por Agar. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Imagina isso na cabeça dos Gálatas, né? Que, de certa forma, conheciam a partir de sua conversão e da leitura, né? Conheciam a história de Agar e de Sara. Ele está dizendo: olha, são duas alianças. Uma aliança gera para a escravidão, não gera para a vida. A outra aliança, que é baseada na promessa, gera para a vida. E os filhos dessa mãe, né, que é a Jerusalém celestial, que é representado por Sara, esposa de Abraão, verdadeira, esses sim que serão os herdeiros. E os filhos da escrava jamais serão herdeiros junto com os filhos da livre.
ainda ele diz, né? Aí nós conseguimos entender porque ele diz lá: vocês que estão sob a lei, ouçam o que a lei diz. Olha só, olha o que está escrito lá. Vocês não conseguem entender que Abraão tentou uma coisa pelo seu próprio esforço e Deus não honrou isso, porque haveria de ser feito por meio do cumprimento da promessa de Deus. Deus não mistura a obra dele com a sua. Você não ajuda Deus em nada para que ele cumpra a sua promessa. Entenda isso. Não há nada que você faça que acrescente algo na obra de Deus. Não tem como. A observância da lei, ela é simplesmente pela gratidão que você tem por Deus já te ter aceito. Eu repito isso, porque Gálatas bate muito nessa tecla. Então, a observância da lei, a lei é santa, ela está lá, ela deve ser observada, tá? Mas não como meio de salvação, não como meio de aceitação, e sim pela gratidão que você tem por Deus já te ter aceito, e por ser uma felicidade, né? Cumprir a lei de Deus, porque nós sabemos que essa lei é santa. Então, dessa forma, encerramos o capítulo 4 e no próximo estudo daremos início ali ao capítulo 5. Acredito que o capítulo 5 e 6 são capítulos pequenos. Nós podemos passar ali 2 estudinhos cada um, mais 4 estudos nós encerramos o livro de Gálatas. Então, tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus permitir.